Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Ângela Brito. No dia 1º de novembro foi o Dia Mundial do Veganismo, por isso no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como surgiu essa história, como aconteceu o veganismo. E como eu sei que vocês adoram uma receitinha, no final eu vou ensinar a fazer um muffin de legumes ou bolinho de legumes, se você preferir chamar assim. Então fica comigo até o final. O Dia Mundial do Veganismo foi estabelecido em 1994 pelo presidente da Sociedade Vegana da Inglaterra para marcar os 50 anos da criação do veganismo, que aconteceu também na Inglaterra em 1944. Essa história foi assim. O termo e os princípios do veganismo foram criados por um marceneiro inglês chamado Donald Watson. Donald Watson pertencia à Sociedade Vegetariana da Inglaterra, era um ativista. Vale ressaltar que a Sociedade Vegetariana da Inglaterra foi fundada um século antes, em 1847. A raiz do nome vegetariano era exatamente isso, quem não come nenhum produto de origem animal. Mas foram fazendo tantas confusões, abrindo tanto precedente, que o termo acabou se perdendo e muitas pessoas se diziam vegetarianas quando nem eram, na verdade, quando apenas não comiam um tipo de carne. Tanto que hoje a gente tem uma série de classificações. E o Donald Watson, então, achou que era preciso criar um nome, uma nomenclatura para identificar as pessoas que não comem nenhum produto de origem animal e passam isso também para o vestuário e para, na medida do possível, tudo na sua vida. E então ele chamou 5 amigos da Sociedade Vegetariana da Inglaterra para discutir essa ideia, né? E criou-se então o termo vegano. Logo depois de criar o termo vegano, esses 6 pioneiros passaram a fazer uma publicação chamada Vegan News e era entregue aos membros da Sociedade Vegetariana da Inglaterra. Um ano depois, eles criaram então a Sociedade Vegana da Inglaterra. Houve resistência, não foi tão simples como nada na vida é, não foi tão simples, houve resistência, embora as duas sociedades se comunicassem, as duas sociedades conversavam, não eram inimigas não, mas acabou havendo aí uma divisão, né? Eu acho que não foi essa a intenção do Donald Watson, eu acredito que a intenção dele tenha sido só mesmo marcar, colocar um rótulo aí para as pessoas que não comem nenhum produto de origem animal. Um fato importante aconteceu um ano antes. Em 1943, 40% das vacas leiteiras de toda a Grã-Bretanha apresentaram tuberculose. Watson, então, usou este fato como argumento para mostrar que uma alimentação livre de produtos de origem animal beneficiava também a saúde das pessoas, livrando elas de alimentos contaminados. Vale lembrar que isso tudo aconteceu, gente, na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ao ser criada a Sociedade Vegana da Inglaterra, foi criado também o Estatuto do Veganismo, que diz exatamente o seguinte: veganismo é uma filosofia e um modo de vida no qual procura-se excluir, na medida do possível, todas as formas de exploração e crueldade com animais para comida, vestuário e outros propósitos,
e, por extensão, promover o desenvolvimento dos animais livres como alternativa para o benefício da humanidade, dos animais e do meio ambiente. Em termos de dieta, isso denota a prática de dispensar todos os produtos derivados totalmente ou parcialmente de animais. Como vocês podem ver, no Estatuto do Veganismo não fala nada, absolutamente nada, de ser um movimento ligado a determinados partidos políticos ou a determinada ideologia política. O veganismo é uma filosofia de não crueldade. Então, votem em quem vocês quiserem, porque não está ligado a partido político. Mas as coisas não foram tão simples para o pioneiro do veganismo, não. 4 anos após fundar a Sociedade Vegana da Inglaterra, Donald Watson, de repente, deixou a presidência por conta de divergências com Leslie Cross, que era um ativista da causa animal. Ele estava na Sociedade Vegana e virou uma espécie de opositor do Watson. Leslie Cross, ele tinha uma personalidade mais radical, mais agressiva, e eles divergiam porque o Watson achava que deveria ser passado de uma maneira mais suave e Leslie Cross era mais intransigente na questão de colocar o veganismo. Eu, particularmente, fico achando que talvez o veganismo hoje tivesse muito mais abrangente se tivesse ido na linha do Donald Watson do que na linha do Leslie Cross, né? Porque é muito melhor você falar de forma suave, sem tanta agressividade, sem tanta pedrada, né? E parece que o Cross, ele era um pouco mais inflamado. Donald Watson se afastou da presidência da Sociedade Vegana da Inglaterra e só voltou a frequentar em 1988, 40 anos depois, 44 anos depois, quando Leslie Cross faleceu. Donald Watson morreu em 2005, aos 95 anos. A essa altura, 250 mil pessoas na Inglaterra e 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos já se apresentavam como veganas. Pouco antes de morrer, ele deu uma entrevista que foi recuperado o áudio recentemente pela Sociedade Vegana da Inglaterra. Nessa entrevista, ele relembrava como ele próprio tinha se tornado vegetariano, né? Ele passava férias com a família na casa de um tio dele que ele adorava, tinha muito afeto por esse tio, o tio George. E nessas idas à fazenda, ele gostava de observar os animais e pensar qual o propósito daquele bichinho tá ali, né? Até que um dia ele viu o tio George vindo na direção dos porquinhos e tentar pegar um porquinho, e o porquinho tentava escapar e finalmente o tio pegou o porco gritava e o tio pegou uma faca, tacou no porquinho e foi aquela coisa de sangue jorrando, os outros porcos gritando, e foi a primeira vez que ele viu aquela cena. Imagina o impacto, né? Para ele foi devastador, porque ele viu como os porcos chegavam até a mesa e ele viu que o tio dele é quem estava matando. E aí ele conta que a partir daquele dia ele teve que ressignificar as fazendas e os tios. The thing that shocked me, along with the chief impact of the whole setup, was my Uncle George, of whom I thought very highly, was part of the crew. And I suppose at that point I decided that farms and uncles had to be reassessed. Ele
parou de comer carne. Não foi fácil porque a família não entendia aquilo, né? Os pais, os tios, os irmãos, era uma família grande e não entendia aquela decisão firme dele, né? Ele passou a ser um ativista, ele passou a não comer carne aos 12 anos depois dessa grande decepção com o tio, né? Ele viu o tio matando o porquinho. Nesta mesma entrevista, 3 anos antes de morrer, Donald Watson disse o seguinte: senti que fui um instrumento para começar um grande movimento que não só poderia mudar o curso das coisas para a humanidade e para todo o resto da criação, mas também para alterar a expectativa do homem de sobreviver por muito mais tempo no planeta. É muito bonito isso que ele fala da expectativa de vida, né? De ampliar a expectativa de vida do ser humano, porque eu acho que é exatamente isso que o veganismo nos convida. O veganismo nos convida a estarmos atentos à nossa alimentação, a uma vida sem crueldade, não só sem crueldade com relação aos animais, mas sem crueldade com a gente mesmo. Quando a gente se alimenta mal, a gente está envenenando o nosso próprio corpo e a gente não está sendo generoso com a gente está exercitando a crueldade com a gente mesmo. Né? Esse ponto é muito interessante da gente colocar. O veganismo não é só a não crueldade com os animais, é a não crueldade com toda criatura, com todas as espécies, inclusive a espécie humana. Nós não podemos, por exemplo, dentro da filosofia vegana, aceitar, por exemplo, que os laboratórios usem os animais para fazer experimentos, da mesma forma que é inaceitável que se use a humanidade para o mesmo fim. Então, tudo isso está dentro de uma filosofia vegana. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stay by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me, stand by me, stand by me. Então vamos à receita do bolinho de legumes ou muffin de legumes. Em uma frigideira funda, refogue por 2 minutos no azeite de oliva meia cebola grande picada. Acrescente 2 dentes de alho e refogue por mais uns 2 minutinhos. Acrescente uma abobrinha ralada, 1 colher de chá de sal e pimenta do reino a gosto e refogue por mais uns minutinhos. Em uma tigela, coloque 1,5 xícaras de água, 1 xícara e 3/4 de farinha de trigo, 1/3 de óleo vegetal, 1 colher de chá de sal, 1 colher de orégano, acrescente o refogado de abobrinha, meia xícara de azeitona picada, meia xícara de tomate seco ou tomate natural sem semente picadinho, pimenta a gosto, cheiro verde a gosto e 1 colher de fermento em pó. Misture tudo
e é só colocar na forma redonda ou na forma de cupcake. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus mais ou menos. Não esquece de dar uma batidinha antes para tirar o ar e deixa lá por uns 30, 40 minutos. Não vai ficar um bolinho muito firme por dentro, ele é bem molinho, bem macinho por dentro. Eu particularmente adoro. Já fiz com espinafre ao invés de abobrinha, mas eu preferi o de abobrinha. E você pode substituir com legumes que você quiser, de repente com couve-flor, cenoura. Faz aí as suas invenções, a sua alquimia na cozinha. Não tenham medo de arriscar, se joguem na cozinha, sejam criativos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um pouquinho de história, um bolinho de legumes, e a gente vai levando a vida, vivendo e deixando viver. Um beijo grande, fiquem com Deus, tchau, tchau, até o próximo. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, ativar o sininho para saber quando terá vídeos novos e principalmente deixar seus comentários aqui embaixo. Gente, não me deixa aqui falando sozinha não, por favor. Eu falo daqui, você escreve daí, eu respondo e a gente vai interagindo. Combinado assim? Então tá bom. Agora sim, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.